E aí, turma, vamos para mais um Gcast aqui, né? Hoje falando de um tema um pouco mais diferente aqui. A gente tem dois convidados super top aqui comigo. Tem a doutora Lisiane Bona, né, Lisiane? Ginecologista, né? Com especialidade aí na fertilidade, né? Isso. E você atua onde, Lisiane? Eu atuo na Clínica Criar, Geração de Vidas. É a nossa clínica estrutura de reprodução assistida. Aqui em Teresina, Aqui em né? Teresina. E hoje em dia você faz basicamente a questão da fertilidade ou você também atua em outras áreas? Eu ainda faço ginecologia geral, mas é tipo 80, 90% de infertilidade mesmo. Certo. Isso é uma É uma subespecialidade. É uma dentro área de da atuação dentro ginecologia. da ginecologia. Vocês têm uma sociedade também nacional, né, Lisiane? Sim, é a FEBRASCO, Federação Brasileira, né, de Ginecologia e Obstetrícia. E aí o E ginecologia... hoje tem também as sociedades de reprodução. Temos duas, reprodução humana e reprodução assistida. Entendi. Para poder... Quem faz essa sub também está nessa sub... Normalmente é afiliado também às especialidades de reprodução. E as pessoas podem procurar lá na CRIA, mas também através dessas sociedades chegam até você. Sim. Né? A Isso é gente também importante. está no mundo virtual, no mundo digital, aí, no Instagram. Bom, a gente vai deixar aqui embaixo, viu, gente? Vai deixar aqui as redes sociais da doutora Lisiane. E estamos com o doutor Daniel Parente, né? Cirurgião do aparelho digestivo e cirurgião da cirurgia bariátrica e metabólica, né, Daniel? A cirurgia bariátrica também tem uma sociedade, né, Daniel? Sim. Nós temos a Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, SBCBM, tá? Também sou associado. Também atuo na parte de endoscopia e sou cirurgião do aparelho digestivo. Eu sempre reforço essa questão da sociedade, porque eu acho que os pacientes, para encontrar a gente, eles deveriam ir atrás da sociedade também, né? Sim. Para poder não ficar com o médico só de Instagram, né, não, Lisiane? É muito importante ver se aquele médico que ele está procurando, ele é um afiliado ali daquela sociedade, se ele está atuando na sociedade, né? Sim. É uma forma de a gente mostrar que a gente está sempre se capacitando, né? A gente está sempre procurando o que é melhor para os nossos pacientes. Não é apenas um selo, não é apenas um número. Mostra que realmente existe toda uma necessidade, uma busca por conhecimento, né? Conhecimento, existe toda um empenho para dar o melhor para nossos pacientes, é isso. E aí nós estamos tendo, gente, muita procura nas redes sociais sobre a questão da fertilidade, dizendo por isso que você foi convidado hoje aqui. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada a você pela oportunidade. Da questão, e o Daniel também, Daniel, por dessa questão da gravidez pós-cirurgia bariátrica. Se isso é possível, quais são os cuidados que tem que ter. E aí, Daniel, eu queria começar contigo. Mande brasa aí. A paciente pode engravidar depois de uma cirurgia bariátrica? Pode, sim. Não só pode, como assim, até ajuda, né? Não só a cirurgia, o processo, a obesidade, como a gente bate, repete, é um mantra, é uma doença crônica, progressiva e multifatorial. E dentre as várias patologias associadas, nós temos a infertilidade, alterações hormonais e libido, que às vezes dificultam não só a gravidez, bem como também altera a libido, está associado a algumas síndromes como ovário policístico, né? Então tudo isso atrapalha bem, tanto engravidar como levar à gravidez. É um fator. É só esse fator? Não, existem outras alterações, porque a obesidade também ela provoca, desenvolve ou complica problemas cardiológicos, que também podem atrapalhar a gravidez, a diabetes, que atrapalha, ou a paciente pode desenvolver durante uma gravidez de risco pela uma diabetes pré-natal. Então, o emagrecimento, seja cirúrgico, endoscópico ou medicamentoso, ele é muito importante para ajudar na questão da fertilidade. Após a cirurgia bariátrica, seja qualquer técnica utilizada, seja as mais comuns, sleeve ou bypass, não contraindica a cirurgia. O paciente ele vai ser orientado, vai ter um período que ele deve realmente, não deveria engravidar, não deve fazer outros procedimentos, é um período de recuperação pós-cirúrgica, é um período de adaptação orgânica, que realmente não é interessante você ter outros procedimentos, seja gravidez, seja estéticos. E qual é o período por exemplo, fez a cirurgia bariátrica hoje? Pronto. Qual é a previsão dela se planejar para engravidar? Pronto, perfeito. Logo após a cirurgia bariátrica, se você tem uma ideia, um mês após a paciente ela tem uma taxa de fertilidade muito maior, porque ela já tem uma perda de peso muito grande. Isso a gente já observava com uso de medicação para engravidar,
Nós que fazemos endoscopia até com balão, quantas vezes teve que tirar balão porque o paciente engravidou ou acompanhar? Porque uma perda de peso, seja de 10%, aumenta muito a fertilidade. Mas em relação à cirurgia bariátrica, a gente tem um período de lua de mel. Tem um período que ela é mais atuante, que assim, a gente pode considerar uma fase de adaptação e desnutrição, que é um período mais intenso, que vai entre os 6 meses a 1 ano. Então, esse período seria interessante não ter gravidez. Evitar a gravidez. Após esse período, geralmente o paciente tem uma adaptação, o organismo se adapta a essa nova realidade, o paciente já entende a suplementação, o que é necessário tomar cuidado, então seria o período ideal, entre 1 ano até 1 ano e meio de gravidez, fazer procedimentos estéticos, se for o caso também, já que a gente também pode comentar sobre isso. Mas se a gente botar um número, seria pelo menos 1 ano após a cirurgia. Se isso acontecer antes, tem realmente algumas complicações que podem vir a ter, mas nós temos que fazer o acompanhamento e também é possível isso acontecer. Então, assim, é 1 ano. Um ano. Depois de 1 ano seria um número bacana para poder ela pensar na cirurgia, na gravidez pós-cirurgia bariátrica. Exato. Lisiane, existe mesmo essa dificuldade da paciente obesa engravidar? Isso? Existe sim, existe uma associação realmente bem reconhecida entre a obesidade e a infertilidade masculina e feminina, né? Dos dois. Tanto pelas questões hormonais, né? A obesidade, como também por essas comorbidades associadas, né? Diabetes, doenças cardiovasculares, e também por alteração de libido, por exemplo, no homem, né? Na mulher, então, a gente tem um efeito direto, através de mecanismos diretos e indiretos, tanto na qualidade do óvulo, quanto na receptividade do útero a esse embrião. E no homem, as disfunções, né, de libido, as alterações de performance mesmo sexual e rebaixamento dos parâmetros seminais também, normalmente. Além das alterações que a gente vê no espermograma, que é o exame mais comum, a gente às vezes tem as alterações menores, né, para além do espermograma. Por exemplo, quebra do DNA do espermatozoide, que vai comprometer a qualidade embrionária final. Aumento dos radicais livres, que vão causar um estresse oxidativo no espermatozoide. Tudo isso são os mecanismos que levam mesmo a uma dificuldade maior. Interessante que eu estava aqui só pensando na mulher, mas a gente tem que pensar no homem também, no obeso, né? Que a nossa cultura, na verdade, a gente bota muito em cima da mulher. Exato. Mas o homem também é peça fundamental, né? Então, assim, o homem obeso, por exemplo, que opera, faz a cirurgia bariátrica, também tem um tempo ali para poder ele... Então, com relação à obesidade, assim, os tratamentos, a perda de peso para o homem e, né, aumentar ou diminuir a questão reprodutiva, isso não está tão claro ainda. Assim, a gente tem uma revisão recente, foi publicada agora em dezembro de 23, que fez uma avaliação dos últimos 10 anos, dos trabalhos científicos, né? Então, são 113 trabalhos com um número bem interessante. E qual a conclusão do trabalho? É que tudo que o homem faz proativamente para perder peso, né, dieta, atividade física, mudança de estilo de vida, vai sim melhorar a saúde reprodutiva. Agora, se esse emagrecimento se dá às custas de medicações, né, metformina, aqueles análogos de GLP-1, Saxenda, e tem vários, né, os efeitos para a saúde reprodutiva, eles são incertos. Ora melhoram, ora pioram. Você está falando das canetinhas aí, né? Das canetinhas. Quer dizer que as canetinhas não têm uma relação muito... Na verdade, isso é controverso. Os estudos são conflitantes. E certo? quanto à cirurgia? E quanto à cirurgia também da mesma forma. A gente pode ter piora de parâmetro seminal depois da bariátrica. Isso é o que a gente tem na literatura. A gente não tem, não dá para dizer que emagrecer por via medicamentosa ou cirúrgica vai melhorar a saúde reprodutiva masculina. A feminina, os trabalhos são controversos. E a feminina melhora? E a feminina a gente provavelmente melhora. Provavelmente. Né? A gente pode ter algumas complicações pela cirurgia. Por exemplo, que o Daniel já falou, né? As carências nutricionais, o baixo peso, a prematuridade, principalmente se a gestação acontece nesse intervalo não recomendado, né? De 1 ano. Pós-bariátrica. Também vocês recomendam 1 ano também? Também recomendamos. Até que ela estabeleça mesmo o peso, né? Que foi proposto. Mas normalmente pelo menos 1 ano.
Então, assim, a paciente que era obesa e ela tinha essa dificuldade de engravidar, acho que sempre a consulta de vocês é com os dois, né? É Com o sempre com os casal, né? dois. Se for aconselhamento ali é com os Dos dois, né? dois, exato. E a gente, e às vezes até melhor que o casal seja, né, obeso, sobrepeso, porque quando eles engajam juntos, a gente vê resultados melhores, Entendi. né? Quando é só a mulher ou só o homem, Às vezes um boicota acho que o um outro. boicota o outro, pois é. Mas, assim, a gente não tem dúvida que a obesidade ela tem essa associação negativa com a infertilidade, com complicações gestacionais, né? Para a mulher, já como você perguntou, emagrecer é positivo? É positivo, mas a gente não tem na literatura uma relação tão clara entre emagreceu, vai para um tratamento para engravidar e a gente vai ter mais nascidos vivos. Isso a gente não tem demonstrado claramente. Por isso, atualmente, até que grandes pesquisas maiores surjam para estabelecer exatamente que a obesidade ela impacta através de mecanismos complexos, que são até meio mal compreendidos, ou parcialmente compreendidos, né? Então, a gente não consegue ser tão radical com essa paciente. A gente não consegue dizer, não, você necessariamente tem que engravidar para a gente ter mais bebê, para você... Tem que emagrecer para ter mais. Tem que emagrecer para ter mais. A gente vai para um tratamento de fertilização. Obrigado, emagrecer? Não, é positivo que você emagreça, mas isso a gente não consegue dizer tão radicalmente, porque a taxa de nascido vivo final, que é o que importa, ela não é, por evidência científica, bem estabelecida. Não muda muito, né? Alguns estudos mostram um grande impacto, outros nenhum, e outros um impacto pequeno. E na sua vivência mesmo, diária? Na nossa vivência, assim, é sempre uma preocupação a saúde global, né? Assim, fertilidade, não tenho dúvida, é resultado de um todo. O seu óvulo e o seu espermatozoide é resultado de um estilo de vida, fato. Que você come, se faz atividade física ou não, se dorme bem, controle de estresse, é um combo, né? A gente sabe que é saúde geral. Agora, se a paciente tem tempo para emagrecer, é o canal. Vale a pena? Claro que vale. Investir nisso, investir. Né? Agora, o que angustia é quando a gente recebe casais que não tem esse tempo para trabalhar. Por que a gente não tem esse tempo? Porque a mulher tem um limite biológico. 40 anos é difícil de engravidar. 43 acabou para a maioria. Então o limite é 40 anos ali. Então, vai depender também da reserva ovariana dela. Se é uma paciente de 40 anos, ovário policístico, cheio de folículo, essa paciente tem 3 meses, 4 meses. Mas no geral, qual é a faixa melhor para engravidar? Para engravidar, até 35 anos, é o ótimo da coisa. 38 é aquela idade que começa a angustiar. É o tiro no pé que a gente fala. E essa questão da cirurgia também, Daniel, eu acho que deve fazer alguma diferença a paciente que operou e é bem acompanhada, né? Sim. Assim, na parte nutricional. Porque a gente vê paciente que opera e foge, né? O resultado da cirurgia não se resume no procedimento cirúrgico. Um paciente vai ter um bom resultado é aquele paciente que tem um bom pré-operatório, que tem consciência do que ele quer, quais são os objetivos, quais são os limites, que ele entende a sua doença, a obesidade. Às vezes tem um objetivo de engravidar, às vezes estético. Não, tem que entender o global, o que é que vai melhorar, o que é que vai necessitar no pós-operatório de suplementação, de alimentação, atividade física, segmento nutricional, psicológico, segmento com o seu cirurgião bariátrico. Esses são os pacientes que têm os melhores resultados. Né? Você não tem que pensar na cirurgia como fim, mas é um meio, está no meio do processo. Ele perdura para o resto da sua vida. O tratamento de obesidade, ele é constante. Você todo dia está fazendo escolhas alimentares, atividade física, isso impacta nas doenças correlacionadas, na fertilidade e tudo mais. Tem alguma diferença, Daniel, do sleeve para o bypass, assim, em termos de engravidar? Assim, o paciente que fez sleeve ou bypass tem mais chance ou menos chance igual das duas? Assim? Ou não tem? Em relação às técnicas, a gente tem 2 técnicas mais comuns, o sleeve e o bypass. O sleeve é uma técnica menos desabsortiva. Se você tem uma paciente jovem, uma paciente que não tem tantas doenças correlacionadas, sim, é uma doença que impactaria menor na gravidez, não de engravidar, vai engravidar, mas do processo da gravidez, da gestação, de atrapalhar em baixo peso, de prematuridade.
O bypass realmente é uma cirurgia mais desnutritiva, ela é mais metabólica. Ela provoca alterações metabólicas mais intensas que não impedem a gravidez, porém a paciente já tem que ter um controle mais rigoroso, não só pela ginecologista, como pelo seu médico cirurgião e também a nutricionista. Tem que ter mais atenção com as suas carências próprias da gravidez e próprias da sua cirurgia. A gente poderia dizer, então, que as técnicas, elas não diferenciam no sentido de se a pessoa vai melhorar a capacidade de engravidar ou não. Não, Mas não. A gravidez, talvez sim. Sim, o segmento da gravidez, sim. Exato. Muito pelo contrário. Os livros seriam melhor, assim, menos agressivos. Seria menos agressivo. Então, assim, a gente... Existem indicações, por isso que é importante o paciente ter consciência. Quando é que você indica o sleeve? Quando é que você indica o bypass? O paciente ele tem que ter bastante consciência qual é o objetivo dele e quais são as necessidades dele. E o médico está lá para isso. Às vezes o paciente tem ideia, eu quero fazer essa técnica ou outra, mas a gente vê quais são as necessidades e a gente indica uma ou outra, né? Então o sleeve, ela realmente, você não tem tantas carências nutricionais e você consegue repor de forma mais tranquila. Tá certo? Em relação ao bypass. Não que o bypass impeça. Risiane, vamos aproveitar aqui a chance, que eu não sei quando é que você vai poder vir de novo. É muito ocupada, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Existem também outras doenças digestivas, a gente está aqui num podcast de saúde digestiva, que também pode impactar na questão da fertilidade. A gente estava conversando sobre isso. Assim. Eu tive até uma paciente que é interessante, que ela deu o diagnóstico de doença celíaca, ela vinha com dificuldade de engravidar, foi feito o diagnóstico de doença celíaca, ela começou a dieta gluten-free e uma ano depois ela estava grávida. Isso me deixou bem assim... É uma doença bem estabelecida, mesmo de associação com a infertilidade. Tem outras doenças? A dieta é transformadora. Então, as doenças inflamatórias intestinais, né, que a gente começou a falar, doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, não existe essa associação tão clara com a infertilidade, mas até as medicações, né, que a gente potencialmente usa para tratar, elas podem ser potencialmente, por exemplo, no sentido de, no homem, diminuir parâmetros espermáticos, né, até uma indicação relativa para a gente aconselhar o congelamento de sêmen antes, né? Aqueles biológicos que usam, isso, né? Alguns imunobiológicos, né? E até a mesalazina tem uma associação negativa com diminuição de parâmetros seminais, né? Então, é isso. Não tem uma associação tão clara, mas como passa também por um fundo imunológico, e o imunológico na reprodução, ele existe, é um campo muito obscuro, a gente não sabe praticamente nada desse território. Mas é certo que existe uma reação imunológica envolvida no processo de engravidar e que a disfunção dessa coisa imunológica possa ter um efeito negativo para a implantação embrionária e para o desenvolvimento ali, principalmente nos primeiros meses. Então, é um território mesmo muito obscuro para a gente conhece muito pouco. Reprodução é uma ciência muito nova. A primeira bebê de FIV tem hoje 48 anos, né? Então, uma ciência extremamente nova. Quando a gente compara com medicina, que a gente tem 2.000 anos, mais de 2.000 anos, então a gente está engatinhando. Então, a gente tem muitas perguntas em reprodução sem resposta, que a nossa geração, infelizmente, talvez não vá ter tempo de ter, né? Assim, os conhecimentos são muito rápidos em reprodução, e talvez a gente tenha algumas respostas e outras certamente não. Quer dizer que o primeiro bebê de fertilidade só tem 48 anos. Hoje só tem 48 anos. É um negócio bem recente, né? Bem recente. Eu acho que é mais nova que a bariátrica, não? Eu acredito que sim. Do que a cirurgia bariátrica. Mais nova cirurgia bariátrica. Então, eu penso que tem, sabe, Lucídio? Assim, na prática, eu vejo que tem. Já tive pacientes inférteis com doenças inflamatórias intestinais que não tem nenhuma explicação, aquela infertilidade sem causa aparente, que é 10% dos casos. Então... Que você já estudou isso tudo, a parte que a gente já fez investigação básica, não tem nada, né? Que justifica, não tem nada assim tão assertivo, assim, para a gente dizer com tanta certeza, tão impeditivo. Então tá, olha, eu quero agradecer vocês dois, viu, Daniel? Agradecer, Elisiane, pelo esse bate-papo aqui, foi bem objetivo. Acho que nossos telespectadores vão gostar. Eu sempre gosto de trazer gente que entende de ciência, não é para... Que a gente vê muito aí no Instagram, nessas redes sociais,
o tal do limão, né? Suco de limão. Não sei se na tua área deve ter alguma coisa assim também Nossa, tem muito. que a gente não tem comprovação científica. Sim. Então eu gosto de trazer coisa aqui Coloca que a gente... como uma verdade, né? Que é coisa que tem estudo, né? Que a gente fala aqui. Então agradecer vocês dois. O tempo eu sei que é muito corrido. A gente está gravando aqui no final do dia, gente, porque todo mundo tem a vida corrida. Já é de noite mesmo. E agradecer vocês também e pedir, o Léo ali está me cobrando, para dar o like aqui, para compartilhar, porque isso impulsiona, né, a nossa vontade de fazer mais conteúdo como esse.